Meu Deus, meu Pai, dono de eterna graça e misericórdia, ó Senhor, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, por mais uma live, Pai Santo. Ó Deus, que mediante a tua palavra, meu Deus, mediante este livro, nós venhamos, Pai, abrir os olhos da fé, cada vez mais, Senhor, enxergar nossa pecaminosidade, nosso pecado, nossos erros, diante da tua presença, meu Deus. Ó Deus, enche nossos corações, meu Deus, com teu Santo Espírito, com teu entendimento, Pai. E guia, Senhor. Guia-nos a Cristo Jesus, Pai, para a honra e glória dele. Amém. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Muito bom. Meus queridos, hoje nós vamos falar com a graça do Senhor sobre o capítulo 6. Na semana passada, não nos foi possível fazer o estudo. Nós estivemos, eu, o pastor William e o irmãozão Estevão, numa ação evangelística lá e demoramos muito para chegar, acabou atrapalhando o horário do estudo. Mas, glória a Deus, essa semana estamos aqui e vamos falar sobre o capítulo 6, que trata sobre o homem, né, o homem como sacerdote, mas uma função agora de mediador da bênção divina. Então, o homem como mediador. Nós vamos ver com o tempo, né, no decorrer do estudo, que há uma relação muito forte entre o sacerdócio e o ser sacerdote e o ser mediador. Mas o autor começa dizendo, né, em 1 Timóteo 2,5, falando de que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, no caso. Então, ele é o nosso único mediador. Não há outro mediador outra pessoa que possa ser considerada mediadora, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, entre Deus e os homens, só o Senhor Jesus é o nosso mediador. E por isso ele se torna um tipo, né, uma sombra para nós. Esse é um grande mistério, porque ele se torna um tipo, uma sombra para nós, para agirmos também como uma espécie de mediador à luz do mediador que ele é. Então, nós primeiramente devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso mediador, nosso grande mediador. E aí, com isso, ele nos capacitará a cumprir o nosso dever. Que dever? O dever de mediador também para a nossa família. Nós refletindo as bênçãos de Deus aos que estão no nosso lar, aos que pertencem à nossa casa. Depois disso, o autor também vai mostrar que essa palavra usada como mediador, ela significa o quê? O homem do meio, aquele que faz o meio de campo, digamos assim. Então, Cristo Jesus é o nosso mediador, por quê? Porque ele é o único que pode ser o nosso mediador. Nem anjos, nenhuma espécie de outro ser poderia ser esse mediador. Por quê? Porque ele é o único que é 100% Deus, 100% homem. Então, por ser 100% Deus, ele tem contato com Deus Pai. Por ser 100% homem, ele tem contato conosco. Então, ele pode fazer esse elo, essa ligação entre Deus e nós. E essa palavra mediador, o autor vai mostrar que aparece 6 vezes no Novo Testamento. Em Gálatas 3, 19 a 20, vai apresentar Moisés como sendo, lá na Antiga Aliança, o mediador entre Deus e o povo de Israel. Nos demais versículos, né, que vai citar 1 Timóteo 2,5 e mais 3 versículos em Hebreus, vai apresentar Cristo Jesus, o nosso Senhor, como mediador entre Deus e os homens, mediador em seu ofício sacerdotal. E o último versículo que ele cita, que é Hebreus 5:1, aí ele vai mostrar a relação que existe entre o ofício sacerdotal e o ofício medianeiro do sacerdote e do mediador, apontando também para quem? Para Cristo Jesus, como mediador e sacerdote, porque ele foi constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, por isso que o sacerdote também é um mediador. Ele também é constituído a favor dos homens, ele é chamado para
ministrar a favor dos homens as coisas concernentes de Deus, ou seja, ele faz esse meio de campo, esse intercâmbio, né, entre Deus e o homem, esse ofício sacerdotal. Então, o mediador, o que que é? Ele não deixa de ser o quê? Um canal das bênçãos divinas. Então, Cristo Jesus, como grande sumo sacerdote, ele é o quê? O nosso mediador. Ele nos concede todas as bênçãos de Deus encontradas na nova aliança do sangue dele. Ele é o nosso grande mediador. Então, tendo isso em mente, né, o autor vai tratar sobre cinco argumentos favoráveis de que do nosso a respeito do nosso papel como sacerdotes, consequentemente, o nosso papel como mediadores das bênçãos de Deus à nossa família. Então, o aspecto medianeiro do homem no seu lar é algo fundamental para que possamos compreender as nossas responsabilidades diante da nossa família. Então, ser mediador não nos iguala ao caráter de Cristo. Não é levar-nos a pensar que nós temos o mesmo ofício semelhantemente com o de Cristo. Não, é um ofício totalmente distinto. É que ele tem uma certa semelhança na questão do transmitir, passar as bênçãos de Deus para a nossa família. Somente nisso, porque o aspecto mediador de Cristo Jesus é muito profundo, é muito mais intenso. Ele é realmente Deus, realmente homem. Então, essa relação dele sendo mediador, morrendo em nosso lugar para satisfazer a exigência da ira de Deus, isso daí nós jamais nos igualaremos, não tem como. O aspecto em que nós somos igualados a ele nesse ofício sacerdotal é justamente de dispensar bênçãos divinas aos nossos familiares, aos nossos filhos e nossa esposa. Então, ele apresentando esses 5 argumentos, ele vai começar pelo primeiro argumento que diz que Jó, ele levou bênçãos divinas aos seus filhos, oferecendo o quê? Sacrifícios por eles, como um mediador, em Jó 1:5. Então, aqui nós percebemos que, nesse ofício medianeiro de sacerdote, o que que Jó faz? Ele oferece sacrifício em favor do quê? De seus filhos. Sem saber se seus filhos tinham pecado realmente ou não, ele já se antecipa e oferece sacrifícios. Então, dispensando o quê? Bênçãos divinas à sua família. O segundo argumento que é usado pelo Samuel Waldron é o seguinte: pelo espírito de profecia que habitava nos patriarcas, o que eles faziam? Eles eram mediadores das bênçãos divinas sobre seus filhos, pronunciando-as sobre eles de modo eficaz. Então, ele vai citar Noé, ele vai citar Isaac, ele vai citar Jacó, que depois foi chamado de Israel, Deus trocou o nome dele para Israel. E ali ele vai mostrar o quê? A relação de mediadores que esses homens tinham para com seus filhos. Por quê? Porque eles estavam lá e eles fizeram promessas aos seus filhos, né? Fizeram profecias aos seus filhos, pronunciando a eles o quê? As bênçãos que Deus tinha na vida deles, pronunciando a eles as profecias que Deus tinha para cada um de seus filhos. Então, mostrando que o desejo de ser fonte de bênção aos filhos, isso também é apresentado por Davi quando ele abençoa a sua família. Então, ele vai mostrando cada uma dessas relações desses homens para com suas famílias. Os patriarcas, por meio das profecias que eles fizeram, a preocupação que eles tinham com seus filhos, né? Davi, mostrando que o desejo que ele tinha de abençoar a sua família. E aí ele continua falando que, olha lá, falar de maneira encorajadora. Ele apresenta, então, 3 pontos. Ele apresenta 3 pontos. Primeiro, o desejo de ser fonte de bênção aos nossos filhos. Depois, falar de maneira encorajadora às nossas esposas e nossos filhos é um meio do quê? De nós
de nós, pelo Espírito Santo, agirmos, sabemos como agir, como tratar com a nossa família, levando bênçãos a eles. Então, falar de uma maneira encorajadora, de uma maneira onde você não condena sua esposa e seus filhos, pelo contrário, você vai incentivá-los a irem a Cristo Jesus. E o terceiro ponto é reconhecer os dons e os talentos que Deus deu aos nossos filhos. Então, são 3 pontos que ele coloca, muito importantes, que primeiro, o desejo que nós devemos ter de ser bênção aos nossos filhos e às nossas esposas. Segundo, o modo como nós falamos, como nós levamos essas bênçãos a eles. De que maneira? Tem que ser uma maneira encorajadora. E terceiro, reconhecer o quê? Os dons e os talentos que Deus deu aos nossos filhos, inclusive a nossa esposa também, mostrando o quê? A relação entre o caráter manifestado e as bênçãos, né, dada aos nossos filhos. Então, Jacó fez isso. Jacó, quando ele pronuncia as bênçãos dos seus filhos, né, uma espécie de profecia sobre o que ia acontecer com a vida deles, quando ele pronuncia aquelas bênçãos, ele faz uma associação entre o caráter manifestado de cada filho dele e as bênçãos que Deus tinha para cada um deles. E aí ele mostra, dentro desse mesmo aspecto de reconhecer os dons e os talentos de Deus aos nossos filhos, nós também devemos direcionar os nossos filhos nos caminhos do quê? Da bênção de Deus, de maneira que eles melhor se adequem às naturezas, às suas naturezas particulares. Por quê? Porque Deus deu a cada um o quê? Naturezas particulares, personalidades. Né? Deus deu a cada um personalidade distinta. Então, como direcionar os filhos no caminho da bênção, tendo em vista o quê? Cada qual a sua personalidade. E aí ele vai discorrer isso na parte das lições, mostrando como que nós devemos agir nesse aspecto. Esse é o segundo argumento que ele utiliza, mostrando que nós, como homens, devemos sim ser o quê? Mediadores das bênçãos de Deus para os nossos filhos. O terceiro argumento, ele vai falar sobre as bênçãos do povo de Deus. Essas bênçãos, elas eram transmitidas para o povo de Deus sob a responsabilidade de quem? Dos sacerdotes de Israel. Então, como sacerdotes, nós devemos servir a quem? Ao Senhor nosso Deus. Mas como? Abençoando os nossos filhos. Esse é o modo como nós podemos servir ao Senhor nosso Deus, abençoando as nossas famílias. Ele vai mostrar a relação de Deuteronômio 21:5 entre servir a Deus. O que é servir a Deus? É abençoar o povo, as pessoas, ao nome dele. Então, o serviço de Deus, o trabalho, servir a Deus, envolve o quê? Abençoar a nossa família. Então, nós, como homens, estamos dispostos a dispensar bênçãos divinas às nossas famílias, nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Então, como sacerdotes, nós devemos trazer o quê? Salvação de Deus aos nossos filhos. Esse é o nosso serviço. Esse é o nosso serviço. Isso vai desde a evangelização dos nossos filhos até a manutenção da vida deles espiritual em Cristo Jesus. Então, tudo isso, tanto dos nossos filhos quanto das nossas esposas. E aqui nós devemos proclamar o quê? As bênçãos divinas contidas no Evangelho de Cristo Jesus, Senhor, para a nossa família. Amém, irmãos? Então, esse é o terceiro argumento. O quarto argumento mostra o quê? Cristo Jesus, ele é mediador das bênçãos divinas para a sua igreja. Então, aqui está mais uma prova de que nós devemos ser mediadores das bênçãos divinas para a nossa esposa e nossos filhos. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele era o quê? Ele era o nosso sumo, ele é o nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, o que ele faz? Quando em Lucas 24, 50 e 51, ele ascende aos céus, a última coisa que ele faz diante de seus discípulos é o quê? Abençoá-los. Então Jesus abençoa os seus discípulos antes de voltar, de ir para o Pai. Então, esse é o nosso exemplo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. Nós devemos o quê? Abençoar o nosso lar, assim como Cristo Jesus nos abençoa a sua igreja por meio dessa sua função sacerdotal, por meio desse seu ofício de mediador.
E o último argumento, ele vai mostrar o quê? Que o homem, ele tem duas possibilidades diante dele. Ele pode trazer tanto bênção ou maldição à sua casa. Depende o quê? Depende do seu caráter e depende da sua cultura, da sua conduta, na realidade. Vai depender do seu caráter e da sua conduta. Então, irmãos, nesse quinto argumento, eu vou mostrar a grande responsabilidade que nós temos. Nós devemos enfrentar ou melhor, comprar essa responsabilidade para nós, abraçá-la e enfrentar as dificuldades para exercer esse ofício de mediador de Deus para a nossa família, trazendo o quê? Bênçãos divinas aos nossos filhos. Então, como sacerdotes, nós podemos o quê? Mediar bênção ou maldição sobre nossos filhos, sobre o nosso lar. Então, isso vai depender do quê? Do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa situação diante do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, né? E aí ele vai mostrar o quê? Que umas dessas funções, muitas pessoas confundiam ou confundem, né, com a questão do batismo infantil, do pedobatismo, achando que é por meio desse sacramento, né, que você vai transmitir as bênçãos de Deus, as bênçãos da nova aliança aos seus filhos, por meio do batismo infantil. Ele vai mostrar que não tem nada a ver. A bênção, ela é mediada através do que? Da fé em Cristo Jesus. Então, ele não está tratando aqui de nós pais conduzirmos nossos filhos ao batismo, tendo em vista conceder a eles bênçãos, as bênçãos contidas da nova aliança. Não é isso. O que nós devemos fazer não é batizar nossos filhos, nós devemos evangelizá-los, nós devemos apresentar o evangelho, apresentar Cristo Jesus a eles. Cristo Jesus é a grande bênção que nós devemos passar para os nossos filhos. E essa grande bênção, ela é apresentada para eles, por quê? Para que eles creiam, não para que eles sejam simplesmente batizados. Então, eles têm que crer no Senhor Jesus Cristo, para que eles recebam essa bênção. Contudo, o autor, Samuel Aldrin, ele mostra que existe a doutrina da solidariedade doméstica na Bíblia. Em que aspecto? Como assim? Quando o pai é justo, o pai é íntegro, nós temos, sim, a possibilidade dos filhos e as próximas gerações seguirem a conduta desse pai. Então, a conduta de um homem íntegro, justo, reto, pode influenciar profundamente o bem-estar da sua família, do seu lar. E isso pode ocorrer até mesmo por gerações, como ele mostra no Salmo 112, do versículo 1 ao versículo 2, certo? Então ele mostra essa doutrina aí da solidariedade doméstica na Bíblia. Como assim? O homem justo, reto, íntegro, aquele que guia sua família no temor do Senhor, ele tem uma grande chance do quê? De seus filhos seguirem seus passos, seus netos seguirem seus passos. Amém? E o mesmo vai acontecer com quem? Com a esposa. O homem também media bênçãos divinas do Evangelho à sua esposa. Ele também serve ao Senhor, nosso Deus, servindo em prol da sua esposa, como está em Efésios 5, do 23 ao 29. Mostrando que qual a relação, qual a função nossa como homens, né, maridos, não é isso? Então, a realidade nossa para com a nossa esposa, nós também servimos as nossas esposas, também somos mediadores das bênçãos divinas para a nossa esposa. E aí, caso não cumpramos esse dever, nós traremos sobre nós o quê? Males terríveis. Sobre nós e nossa família, sobre nós, nossa esposa e nossos filhos. Então, o Samuel Aldrin apresentou esses 5 argumentos mostrando essa relação entre o sacerdote e o mediador e a responsabilidade que nós temos de ser mediadores das bênçãos divinas à nossa família. Amém? Vamos partir para as lições agora. O pastor William quer comentar alguma coisa? Eu ia pedir de uma coisa que eu li uma vez no livro do Doug Wilson sobre o marido federal. Ele fala algo muito impactante, para mim foi.
é que a nossa esposa, ela vai ter um marido, se ela vai ter um bom ou um mau marido, porque às vezes você fala, eu estou me omitindo. Não, você não está se omitindo como se você não estivesse exercendo um papel bom. Não tem você eu estou meio que não Pastor William, tô, eu sou nulo no meu lado. O homem nunca é nulo no seu lado. Oi? Pastor William, Tá ouvindo? falhou para os irmãos? Aqui falhou. Falhou, William, nós não estamos ouvindo direito você não. Faz o favor, irmão, Aqui tira também falhou. Falhou. Tira o vídeo, irmãozão. Deixa só o áudio e fala novamente, porque falhou muito, muito, muito. Ah, tá bem. Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Sim. Sim. Então, eu estava falando a respeito do que eu li no livro do Doug Wilson, no Marido Federal, em que ele vai falar que a nossa liderança no lar, ela sempre é ativa. Então, enquanto marido, quando nós casamos, nós sempre vamos exercer o nosso papel de marido. Não existe essa ideia de nós exercermos um papel nulo ou algo assim. A diferença é, nós vamos ser um bom marido ou um mau marido. Então, nós sempre vamos ativamente influenciar a nossa esposa e os nossos filhos, quer para o mal ou quer para o bem. Então, não existe, olha, eu estou me omitindo lá em casa, então eu não estou nem ajudando e nem atrapalhando. Não. Se você não está omitindo, se você está se omitindo, você está influenciando ativamente para o mal. Não fazer o bem é ativamente fazer o mal. Então, essa é foi algo que me impactou bastante e que, pela graça de Deus, nós possamos buscar influenciar para o bem, né? Confiados nas promessas de Deus. É importante a gente ver isso, pastor Luna, realmente. Muito bem salientado. Por quê? Porque se a gente for ver a vida cristã, não existe na vida cristã o campo da neutralidade. É bem isso daí mesmo. Na vida cristã, ou você está em Cristo, ou você está no mundo. Ou uma coisa ou outra. E também na nossa vida é a mesma coisa. Ou nós estamos influenciando para o bem, ou estamos influenciando para o mal. Isso é fundamental, foi muito bem lembrado, muito bem comentado, porque é um temor que deve ser gerado nos nossos corações, para que possamos sempre nos preocupar com o modo, né, com o modo como estamos influenciando a nossa família. É para o bem em Cristo Jesus ou é para o mal? Nós estamos exercendo o nosso papel, né, de modo real, real e verdadeiro, né, e fiel, ou nós estamos exercendo o nosso papel de uma maneira prejudicial? Mas glória a Deus. Nós vamos pegar aqui a lição, então, ele começa ele vai trazer para nós duas lições fundamentais aqui, e depois ele vai trazer as aplicações. A primeira lição ele vai mostrar o quê? Que na nossa conduta como sacerdotes, a gente vai sempre impactar a nossa família, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Então, como sacerdotes, nós vamos impactar profundamente nossas esposas e nossos filhos. Então, quando ele começa dizendo que o nosso desejo deve ser sempre abençoar a nossa família. Esse deve ser o grande desejo do nosso coração. E aí ele faz uma relação aqui entre o campo, né, da economia, domínio econômico, e o campo da espiritualidade. E ele faz uma associação entre esses dois campos, mostrando que quando você é sábio e você é diligente no campo da economia, você vai levar a sua família a viver períodos de prosperidade financeira. Porque você foi sábio, você foi diligente, você trabalhou, deu duro. Agora, se você for tolo e preguiçoso, você vai levar a sua família ao quê? A sofrer, padecer necessidades, economicamente falando. E ele vai dizer que no campo da espiritualidade é a mesma coisa, na realidade espiritual é a mesma coisa. Se formos sábios e diligentes, nossa família vai passar por prosperidade espiritual em Cristo Jesus. Se formos tolos e preguiçosos, nós vamos fazer com que a nossa família sofra, né, a falta de vida e de espiritualidade. Então, o homem
que leva a sério a sua responsabilidade como sacerdote, com sabedoria e diligência, ele vai levar a sua família a colher essas graças, essas bênçãos divinas, certo? Então, uma família, por exemplo, que ela é harmoniosamente, né, ela vive de modo harmonioso e unido, ela exige, ela requer que um pai seja forte, seja corajoso, seja diligente, seja um grande líder espiritual. Por quê? Porque caso contrário, essa família vai ruir. Caso o homem seja inexpressível, essa família vai ruir. Caso esse homem seja omisso, essa família vai ruir no que diz respeito à espiritualidade, a fé e a visão do que é o evangelho em Cristo Jesus. Então, se nós abdicarmos dessa nossa responsabilidade, desse nosso ofício, dessa liderança espiritual que Deus colocou sobre os nossos ombros, se nós formos ausentes, formos omissos na nossa família, a gente vai pagar o preço. Nós levaremos as nossas esposas e filhos a pagarem o preço por essa loucura, irmãos. Por essa loucura. E essa loucura nossa será manifesta a todos. Então, quando a nossa família ela está evidenciando ruína espiritual, a culpa é de quem? É nossa. Nós que não estamos cumprindo com o nosso papel, nós que estamos abdicando da nossa responsabilidade, nós que estamos sendo omissos diante daquilo que Deus exige de nós. Então, irmãos, é a força do nosso exemplo como homens, como pais, de caráter, de vida em Cristo Jesus. Somos nós que vamos poder o quê? Operar bênçãos em nossa família. Somos nós que podemos exercer o quê? Uma liderança piedosa e assertiva, fazendo dos nossos lares abençoados em Cristo Jesus. E quando você você cumpre o seu papel de sacerdote, de mediador, você está evidenciando a sua dependência em Cristo Jesus. A sua dependência no Senhor Jesus Cristo. Você está dependente dele. Não tem como nós exercermos uma liderança, irmãos, confiados somente em nós mesmos, na nossa carne, na nossa força. Não dá. Nós devemos estar ligados em Cristo Jesus, tanto porque é essa relação de mediador, nós somos um canal de bênção. As bênçãos não surgem de nós, as bênçãos não vêm de nós. Como sendo nós canais, nós devemos invariavelmente estar na dependência do Senhor Jesus. Então, irmãos, clamemos por graça diante dele, clamemos para que ele nos conceda essa graça de guiarmos o nosso lar como sacerdotes e mediador das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Evangelho. Então, clamemos por graça, irmãos, para definirmos o tom espiritual do nosso lar, para que nós não deixemos o nosso lar entregue a si mesmo. Não permita, irmãos, que a passividade, que a preguiça, que o egoísmo, que a indecisão, que a inconstância roubem esse privilégio das bênçãos de Deus como mediador, de você poder fornecer à sua família as bênçãos de Deus, a graça de Deus aos seus filhos e à sua esposa. Não permita isso. Assuma a sua responsabilidade, a responsabilidade de abençoar a sua família, liderando, advertindo, exortando, incentivando, pastoreando a sua casa. Um outro ponto que eu achei fundamental que ele levantou foi o ponto de dizer o seguinte: não tenha medo de errar. Todos nós estamos aprendendo. Nós não entramos, nós não chegamos no casamento depois de uma universidade ensinando-nos a como ser homens. Não, muitos de nós chegamos ao casamento de uma maneira extremamente crua. Mas não tenha medo de errar, porque é nessa tentativa de levar sua família ao Senhor e conceder a ela bênçãos divinas, é que você vai aprender dia após dia como você deve agir. Não deixe, por medo de errar,
a omissão tomar conta. Isso não pode acontecer. O único momento para nossa hesitação deve ser o quê? Quando nós éramos solteiros. Quando você era solteiro, foi o único momento que você poderia hesitar e falar assim, rapaz, será que vou ou não vou, caso ou não caso? Mas agora que você está casado, que você já é homem, acabou. Acabou. Eu lembro que eu li num livro, eu não lembro que livro que era. Eu acho que era um livro pequenininho da editora Fiel. O Homem... Eu não vou lembrar o título do livro. Falando sobre masculinidade bíblica e tudo mais. E lá ele falava o seguinte. Ele falava assim, não pense que você se tornou agora homem, como homem, um marido e um pai, que agora você vai ter que desenvolver habilidades como marido, como pai. Ele falou, não, você foi colocado como marido, como pai, você já recebeu de Deus as capacidades para exercer esse dom. Agora, corra atrás, né, na dependência do Senhor, exercer esse dom. Então, ele diz, você não é homem que está tentando virar marido. Não, você já é marido. Exerça a sua função de marido. Não é um homem tentando agir como pai. Não, você já é pai. Exerça a sua função de pai. Foi lhe dado esse dom. Então, exerça esse dom na dependência do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós devemos saber o quê? Que nós podemos ser tanto meio de bênção quanto de maldição na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Isso é uma Seu responsabilidade. José, Oi, queria dar uma ilustração aqui, né, que é interessante. fica à vontade, irmão. É mais ou menos assim, essa ideia de quando nós casamos, nós sermos pais e tal, né? Nós temos essa capacidade, nós recebemos esse dom de Deus, se Deus nos fez marido, Deus ele também nos deu essa como os músculos que nós temos, né? Você vê um homem que ele consegue pegar pesos pesados. Por quê? Porque ele treinou, ele tem os mesmos músculos que nós. Mas pelo treino, aí ele foi desenvolvendo os seus músculos, ele consegue pegar o peso pesado, mas os músculos já estavam lá, assim como estão em nós. Então, à medida que nós recebemos essa graça de Deus, agora vamos treinar os nossos músculos espirituais, né? Exatamente, você já recebeu de Deus esse dom, agora treine esse dom, né? E aí entra naquele ditado do mundo que diz, é errando que se aprende. E é bem assim. O que nós não podemos é, com medo de errar, nos omitir. É exatamente isso. Obrigado, pastor William. E aí, irmãos, sabendo que nós podemos ser meio de maldição ou de bênção em nossas famílias, é que nós devemos o quê? Vigiar diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa conduta e nos render aos pés dele, dependendo dele, sujeitos a ele. Para quê? Para que nós possamos levar na nossa família um profundo impacto espiritual, né? Que nós possamos realizar esse impacto espiritual na vida de nossas esposas, nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Que isso seja algo contínuo. Quanto maior for o impacto, maior vai ser a durabilidade dele durante as gerações seguintes. Então, essa é a primeira lição que o Samuel Aldrin nos apresenta nesse capítulo. E a segunda lição que ele nos apresenta vai ser como você deve comunicar isso, as bênçãos divinas à sua família. A comunicação verbal. Como que essa comunicação verbal ela deve ser feita? Comunicar a bênção de Deus é por meio do quê? De encorajamento, de esperança para as nossas famílias. Nós devemos nos esforçar para quê? Para trazer de volta nossos filhos, ou até mesmo nossas esposas, para Deus, e não afastá-los por meio da nossa ira. Então, de que modo você tem levado o evangelho? De que modo você tem anunciado Cristo Jesus aos seus filhos e à sua família, à sua esposa? De que maneira você tem feito isso? Com ira, com ódio, com raiva? Ou você tem feito isso com bênção, com encorajamento, com esperança, com amor? Como você tem comunicado essas bênçãos à sua família? E aí nós devemos perceber o quê? Que o sacrifício de Cristo por nós, ele foi feito em amor. E o sacrifício, esse sacrifício foi requerido para quê? Para nos abençoar e não para nos amaldiçoar. Então, o sacrifício do sacerdote, que o sacerdote realizava em favor do povo, era um sacrifício que visava bênção.
O sacrifício de Cristo Jesus por nós, para nos resgatar desse mundo vil e desprezível, foi um sacrifício que buscava nos conceder o quê? Bênção e não maldição. Então, o que nós devemos é solidificarmos na fé em Cristo Jesus, dependermos dele. Para quê? Para que possamos ser o principal incentivador de nossa esposa e nossos filhos à fé em Cristo Jesus. Que nós possamos ser a principal pessoa que conduz com encorajamento, com incentivo, com consolo, muitas vezes, a nossa família a Cristo Jesus, ao Senhor. Esse é o nosso dever como líderes. Líderes fundamentados na fé. E por isso, fundamentados na fé com coragem. Então devemos ser homens do quê? Homens do quê? Homens de fé. Homens que incentivam as suas esposas a fugirem da incredulidade, os seus filhos a correrem para Cristo. Então isso é muito importante, irmãos. Diante do pecado de nossas esposas, de nossos filhos, como que nós temos agido? Como que nós temos reagido? Temos agido de modo a incentivá-los a ir a Cristo Jesus, a fortalecer a fé deles, ou nós temos agido de modo a desanimá-los? Então, Paulo mostra, né, em 1 Coríntios, capítulo 16, 3, falando sobre portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E aí o autor mostra o que é portar-se varonilmente. É agir como homem, mas um homem adulto, um homem maduro. Isso é ser varonil. Isso é ser homem. Um homem adulto que se comporta como? Que se comporta com coragem, que se comporta com força. Um homem que está firme onde? Na fé, que está firme em Cristo Jesus, que permite o quê? Que seus filhos estejam sendo fortificados, encorajados. Homens que são alertas, homens que estão prontos a sempre conduzir, sempre ser canal de bênção na vida de seus filhos e sua esposa. Então a ordem para nós, irmãos, é nós permanecermos na fé. Permanecei firmes na fé. A fé que agora nós temos em quê? Nas promessas de Deus. As promessas do Evangelho de Cristo Jesus foram para nós, das promessas do Evangelho de Deus, foram para nós concedidas em Cristo Jesus. Agora, como mediadores, uma espécie de, seguindo o modelo de Cristo, nós devemos trazer essas promessas de Deus em Cristo Jesus e apresentar aos nossos filhos, à nossa esposa. Então, a fé se agarra a essas promessas. E nós incentivando nossos filhos e nossas esposas a se agarrarem nessas promessas, nós estamos fortificando eles, solidificando eles em Cristo Jesus. Então, nós devemos o quê? Crer primeiramente que Deus é verdadeiro, para que, com compaixão e graça, nós possamos o quê? Fazer com que nossas famílias creiam nesse Deus verdadeiro, cujas promessas não podem falhar, cujas promessas que ele fez em Cristo Jesus não podem falhar. Esse Deus que não pode mentir. Se as promessas dele foram feitas, creiamos nelas e façamos com que nossos esposos e filhos creiam nessas promessas firmemente. Por quê? Porque eles são pecadores. Eles precisam ter essa esperança, porque eles estão no mundo sem esperança. Eles estão no mundo sem Deus. Eles precisam saber que há essa esperança em Cristo Jesus, que há esperança para a salvação de seus pecados. Eles têm que saber onde eles podem se agarrar. Se eles podem se agarrar em Cristo Jesus. Nós precisamos também sentar com os nossos filhos, como o autor já disse no começo, nos primeiros pontos aqui do capítulo. Para quê? Para apontar aos nossos filhos o maravilhoso futuro que eles terão se eles estiverem em Cristo Jesus. Lembro de uns vídeos que estão fazendo daquele livro Conselhos aos Pais para pastorear seus filhos, do Richard Baxter. E ele fala exatamente isso. Ele fala que a obrigação dos pais é mostrar para os filhos a grandeza que espera por eles lá na frente, se eles crerem em Cristo Jesus. E as maldições que esperam por eles lá na frente, se eles abandonarem o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos mostrar isso para eles. Apresentar para eles o futuro grandioso e glorioso que eles terão se eles estiverem firmados em Cristo Jesus. Senão, a terrível maldição os apanhará, os alcançará.
Então, nós devemos mostrar para eles também os grandes talentos que Deus deu a eles. Eu achei muito importante o autor tocar esses assuntos. Por quê? Porque é a responsabilidade nossa. Quando ele disse lá atrás sobre as bênçãos que os patriarcas fizeram para com seus filhos, e ele disse que os patriarcas associaram não só as bênçãos, simplesmente dando as bênçãos, né, por meio desse espírito de profecia que estava neles, mas também o que? Associando a bênção com a personalidade dos filhos, com os dons que Deus tinha dado, os talentos que Deus tinha dado aos filhos. Então, a nossa responsabilidade hoje é essa, é olhar para os nossos filhos e vermos quais são os talentos deles. Que talentos Deus deu a eles? Quais as personalidades? Qual a personalidade de cada um deles? E mostrar para eles que isso daí foi dado a eles como bênção. Como bênção. Esses dons, esses talentos foram dados a eles como bênção. Para quê? Para que eles sirvam o Senhor Deus. Agora, nós devemos mostrar para eles quão terrivelmente será, quão desgraçadamente será a vida deles se eles desperdiçarem esses talentos, esses dons com suas próprias concupiscências, com seus próprios prazeres. Então, isso é fundamental, nós mostrarmos a eles o quê? Eles devem correr a Cristo, senão os dons e os talentos dados a eles servirá somente para maior condenação, por terem eles utilizado esses dons e talentos em benefício próprio. Então, amados, se eles se entregarem às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, eles serão entregues ao futuro do quê? Um futuro de desgraça, de miséria, sem esperança para essa vida e sem esperança para a vida futura, para a vida vindoura. Então, amados, devemos conduzir nossos filhos, né? Devemos, como mediadores, transmitir essas bênçãos divinas aos nossos filhos, levando eles a quê? A renderem-se a Cristo Jesus. A renderem-se a Cristo Jesus, de modo que essas bênçãos maravilhosas possam fluir de Cristo para eles. Amém, meus queridos? Devemos orientar os nossos filhos, devemos orientar as vocações dos nossos filhos em direção a quem? A Cristo Jesus, o Senhor. Então, é um grande privilégio que Deus nos concede, de nós podermos moldar, de nós podermos formar a vida dos nossos filhos no quê? No Santo Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Com sensibilidade e discernimento, nós sabemos tratar as personalidades deles e os talentos deles, guiando-os para Cristo Jesus, levando-os a ver a grandeza do futuro deles que os espera, se eles se sujeitarem, se renderem ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento, estar sempre na dependência dele, do Espírito Santo, para que possamos conduzir nossa família com sabedoria, dispensando a eles as bênçãos de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Algum comentário para a gente passar para o ponto das aplicações? As aplicações, meus queridos, são coisa. Ele fez um modo bem simples. O primeiro ponto das aplicações, ele vai falar o incrédulo. Ele vai falar ao pai, ao homem incrédulo. Eu acredito que nós não tenhamos nenhum homem incrédulo aqui no grupo. Mas ele vai dizer sobre o quê? Sobre se esse homem incrédulo ele quer transmitir bênçãos aos seus filhos e esposa, ele tem que primeiro ele se render aos pés de Cristo Jesus. Ele se render aos pés do verdadeiro mediador, do mediador da verdadeira aliança, que com o seu sangue conduz-nos a Deus. Então, ele diz ao pai incrédulo, ao homem incrédulo, converta-se, arrepende-se de seus pecados, volte-se para Cristo, o verdadeiro mediador. Aí sim, estando em Cristo, ele poderá ser o quê? Bênção para a sua família. Transmitindo o quê? Bênção aos seus filhos e à sua esposa, como uma espécie de um mediador, um canal de bênçãos de Deus na vida da sua família. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai dar conselho às esposas. Ele vai dizer às esposas o quê? Que elas devem nos ajudar. E nós, como homens, como sacerdote do nosso lar, como chefe, cabeça do nosso lar, devemos também
ajudar as nossas esposas e guiar as nossas esposas de modo a capacitá-las a nos ajudarem. Entende? Isso é um ponto fundamental. Para quê? Para que elas não nos atrapalhem. A esposa, a função dela é nos ajudar, é ajudar o marido. Então, que nós possamos capacitar nossas esposas a isso, de modo que elas possam, que elas não venham a nos dilacerar com suas línguas, minando o que? Justamente o fundamento do nosso encorajamento. E ela minando esse encorajamento, irmãos, a gente acaba perdendo as forças diante das nossas responsabilidades com a nossa família. Então, se nós temos mulheres incrédulas que fazem isso conosco, dependamos mais do Senhor Jesus Cristo. Voltemos-nos mais para Ele. Vamos pedir mais que o Senhor nos ajude nesse sentido. Por quê? Porque quando você tem uma esposa cristã, temente ao Senhor, ela já sabe, ela tem consciência de que ela é auxiliadora do seu marido. Quando nós temos uma esposa incrédula, ela não tem essa consciência. Então, que nós possamos ser encorajados, não por elas, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser encorajados, fortificados, solidificados em Cristo Jesus, não somente pelas nossas esposas. Agora, nós que temos esse benefício espiritual, nós que podemos contar com nossas esposas e irmãos, não desperdicemos essa bênção. Sujeitemos-nos ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele tem reservado a nós por meio de nossas esposas. E por fim, ele vai dar o conselho, né, vai aplicar essa verdade aos homens crentes. Como? Como aplicar essas verdades ao crente? Aí ele vai citar o quê? Como que você quer ser lembrado? Então, a aplicação que ele utiliza é essa. Como que você quer ser lembrado? Ele mostra que Cristo Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele subiu após ter o quê? Abençoado os seus discípulos. É como se ele dissesse o seguinte, o autor do livro dissesse o seguinte: Cristo Jesus foi lembrado como? Como o mediador. Aquele que veio nos trazer bênçãos, nos livrou dos pecados e nos abençoou. Então, como queremos ser lembrados? Como uma figura, alguém que assumiu sua responsabilidade de mediador à imagem de Cristo, ou como um tolo que sucumbiu debaixo desse dever? Esse é o ponto, irmãos. Então, a gente termina aqui dizendo que nós não temos essas bênçãos de nós mesmos. Nós não temos essa força em nós mesmos. Nós devemos depender de Cristo Jesus, o Senhor. Nós devemos depender dele para que possamos ser mediadores, assim como ele é o nosso mediador. Que a semelhança dele nós possamos ser conformados, moldados à imagem de Cristo, e a imagem de Cristo possamos ser mediadores das bênçãos do Evangelho em Cristo Jesus para os nossos filhos. Ele é o mediador de todas as bênçãos da nova aliança. Ele reservou tudo para nós. Todas essas bênçãos a nós eleitos foram reservadas por ele. Quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, quer sejamos filhos. Essas bênçãos foram nos concedidas a nós, em Cristo Jesus. Então dependamos dele para sermos esse canal de bênção à nossa família, provindo de Cristo Jesus para nossa esposa e nossos filhos. Amém, meus queridos? Vamos agradecer ao Senhor e aí a gente abre um período para a gente conversar um pouquinho. Pai eterno, quão grande Tu és, ó Deus, quão maravilhoso, ó Pai. Senhor amado, quão preciosas verdades e profundas riquezas nós tivemos nesse capítulo, vimos nesse capítulo do livro O Homem como Sacerdote do Seu Lar, meu Deus, por meio do pastor Samuel Waldron. Ó Senhor, louvamos a Ti, ó Pai, por esse homem, pelas maravilhas que Tu tens trazido a nós por meio dele, e a Ti pedimos que abençoes o pastor Samuel Waldron, Pai. Pedimos também que abençoes a nós, ó Pai, como homens. Senhor, não permita que essas verdades, Pai, entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Senhor, traga-nos temor, traga-nos peso, reverência à sua pessoa e a essa responsabilidade tremenda, ó Pai, que repousa sobre nós, Pai, sobre os nossos ombros. Que possamos render-nos diante de Ti, de Cristo Jesus, nosso Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro,
porque sabemos que Tu nos socorrerá em ocasião oportuna, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos mediadores, sacerdotes em nosso lar, das bênçãos Tuas, direcionadas a Cristo Jesus, ao Senhor. Quer dizer, direcionadas aos nossos filhos, direcionada às nossas esposas, por meio de Cristo Jesus, ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Leva-nos, Senhor, a uma constante contrição, ó Pai, um constante quebrantamento, de modo a analisarmos, ó Pai, a nossa vida e vermos quão falhos temos sido, ó Deus, nos nossos lares. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bênção, canal de bênção nas nossas famílias. Que nós possamos impactar a nossa esposa e nossos filhos. Não só nessa geração, mas as próximas gerações também, ó Pai. Dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Que possamos criar, meu Deus, filhos e filhas tementes a Ti. Alcance o coração dos nossos filhos. Converta-os, ó Pai. Os irmãos que ainda têm esposas incrédulas, converta o coração de suas esposas, ó Deus. Dá-lhes sabedoria para agir nessa situação, ó Deus, onde suas esposas estão contrárias a eles, contrárias ao Santo Evangelho. Dê sabedoria a cada um dos nossos irmãos, ó Deus. E guia-nos, ó Pai, de modo a solidificarmos nossas famílias. E de modo a vermos, ó Pai, uma igreja sólida, solidificada, ó Pai, por lares fortificados e fundamentados em o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.